vídeo tem como objetivo apresentar o Museu de Zoologia do Instituto de Biologia da Universidade Estadual de Campinas, UEC, e a importância dos museus. O UEC é um museu público, atua em diferentes áreas de conhecimento e trata-se de uma instituição reconhecida como fiel depositária pelo Conselho de Gestão do Patrimônio Genético. O Museu de Zoologia foi criado na década de 1990 com um forte propósito de abrigar coleções zoológicas. O museu recebeu o nome de Museu de Zoologia Professor Adão José Cardoso, em homenagem ao docente do Instituto de Biologia que dedicou parte da sua vida ao estudo dos anfíbios. No princípio, o museu abrigava coleções de vertebrados, entre elas peixes, anfíbios e répteis, e alguns insetos, como borboletas e mariposas. Animais estes que foram coletados e estudados pelos próprios docentes do Instituto de Biologia. Quando a gente pensa no como é que o museu surgiu, é que os docentes tinham, cada um deles, os pesquisadores, em suas salas e gabinetes e laboratórios, eles tinham material testemunho, aquele material que serviu de base para a sua pesquisa. Num dado momento, obviamente, se percebeu que era necessário que aquele material fosse colocado no local mais adequado. Com o tempo, diferentes coordenações foram se sucedendo e a gente chegou no Museu de Zoologia consolidado, que é capaz de guardar todo o material e também os tipos, o material base que serve como a base da descrição das novas espécies. Atualmente, o museu abriga mais de 40 coleções científicas entre vertebrados e invertebrados e aproximadamente 1 milhão de espécimes tombados. Em 2010, abrimos uma exposição de longa duração, Biodiversidade Animal, Estilos de Vida, com visitas monitoradas e gratuitas, fruto do esforço de alunos, biólogos e docentes do próprio Instituto de Biologia. Entre as muitas coleções de invertebrados e vertebrados do UEC, algumas se destacam por terem conquistado grandes dimensões, como é o caso das coleções de insetos, poliquetas, anfíbios, répteis e a sonora. O museu possui uma área exclusiva para pesquisa. É um setor onde só tem acesso aqueles que fazem uma solicitação para poder trabalhar com os animais depositados no museu. Nessa área é onde tudo se desenvolve, onde todas as pesquisas acontecem. Quando a gente recebe as amostras dos animais no museu, já existe toda uma estrutura preparada para receber essas amostras. É necessário também que a gente receba todas as informações referentes ao ambiente em que esses animais foram coletados. Os estudos de muitas das espécies depositadas em museus têm contribuído em pesquisas sobre biodiversidade, monitoramento ambiental, variações climáticas, bioprospecção e outros inúmeros temas que hoje têm sido intensamente debatidos no mundo e no Brasil. O museu consegue manter as suas amostras por tanto tempo porque a gente preserva os espécimes coletados de duas maneiras. Em via úmida, utilizando principalmente álcool 70%, que é uma concentração que permite a conservação e evita a decomposição desses animais, mesmo ao longo de décadas, e em via seca, que utiliza a cânfora como um repelente de animais que são consideradas como pragas de museus, porque eles atacam e se alimentam de peles e de espécimes coletados em museus. Quanto mais a gente conseguir preservar o material, melhor, porque vai ser utilizado por pesquisadores de outras gerações. Eu mesmo já consultei animais coletados em 1700, 1800. O museu não abriga somente animais mortos. Na nossa exposição, por exemplo, Biodiversidade Animal, Estilos de Vida, nós temos diversos animais vivos, como peixes, corais e formigas. Atualmente, a coleção do museu é muito grande. Possui milhares de animais depositados. E a grande maioria, quase 100% desse material, vem de pesquisas científicas que estão sendo desenvolvidas ou que já foram desenvolvidas. Dentre as coleções do museu se destaca, dentro das coleções de invertebrados, a nossa coleção de Lepidoptera, suas borboletas e mariposas.
Essa coleção, ela conta com 2 legados importantes. O primeiro deles é o legado do professor Brown. O professor Keith Brown, professor aposentado aqui da Unicamp, coletou borboletas e mariposas em todo o Brasil. Na verdade, mais do que isso, tem material de todos os países da América do Sul, alguns países da América Central e de outras partes do mundo. Esse legado, essa coleção do professor Brown, conta com mais de 200 mil exemplares, a maior parte deles envelopados. Recentemente, por exemplo, tivemos uma série de expedições para a Amazônia, onde nós temos material de áreas que eram antes muito pouco conhecidas. Desse modo, a coleção de Lepidoptera hoje ela tem um destaque no cenário internacional, brasileiro obviamente, e internacional, pelo legado que ela representa. Eu sou curador da coleção de moluscos, ou seja, a coleção malacológica, que inclui os animais conhecidos como ostras, mexilhões, vongole, polvos, as lulas, os caracóis e os caramujos. Essa coleção conta agora com cerca de 20 mil exemplares, né? Animais coletados em diversos lugares do mundo, mas principalmente do Brasil. A coleção de anfíbios do Museu de Zoologia da Unicamp é uma das mais importantes do país. Possui animais de todas as regiões do país, de todos os tipos de florestas, do Cerrado, da Amazônia, da Mata Atlântica. Possui um registro histórico interessante, animais coletados há muito tempo, mesmo aqueles que já foram extintos, estão depositados no museu. A coleção científica de Poliqueta abriga animais conhecidos como minhocas marinhas, porque elas são parentes muito próximos das minhocas terrestres. Abriga espécies coletadas desde ambientes costeiros, como praias, costões rochosos, manguezais, até profundidades de mais de 3.000 metros. Desempenham nesses ambientes, nas praias e nos oceanos, um papel importante em diversos aspectos. Essas coletas, esses exemplares, são procedentes de grandes projetos realizados no Brasil, compondo hoje a maior coleção da América do Sul. Em 2013, outro grande evento aconteceu no ZUEC. A coleção sonora Fonoteca Neotropical Jacques Villiard foi incorporada ao acervo científico. A coleção audiovisual do Museu de Zoologia da Unicamp é uma das maiores coleções desse tipo no mundo e é considerada a maior da América Latina. Uma das características mais interessantes dessa coleção é que hoje em dia ela disponibiliza no site milhares de gravações que podem ser ouvidas e consultadas por qualquer pessoa. Essas gravações fazem parte de vários grupos animais diferentes, tanto vertebrados como anfíbios e aves, quanto invertebrados como aracnídeos. O primeiro anfíbio brasileiro depositado na coleção do ZUEC é um exemplar de 1946 e é justamente um Brachycephalus, que é um sapinho colorido da Mata Atlântica, super bonito, e ainda é um parátipo, que é um animal que a gente utilizou para descrever a espécie. Muito interessante. A amostra mais antiga, depositada na coleção de poliquetas, o tombo número 1, ele presta uma homenagem ao professor Edmundo Ferraz Nonato, que em julho deste ano, de 2020, estaria completando 100 anos. O professor Nonato, pesquisador do Instituto Oceanográfico da USP, ele foi um pioneiro no estudo de poliquetas no Brasil. Ele foi o responsável pela formação de dezenas de pesquisadores que hoje somam mais de 50 especialistas no país. O que mais me fascina nesse grupo de animais que são os poliquetas é a grande diversidade de formas corporais que existe nesse grupo, né? São animais assim que na sua forma corporal, eles variam desde o aspecto vermiforme, semelhante a uma minhoca, né, como os membros da família Capitelidae, né, até animais de cores belíssimas, semelhante a flores marinhas, né, que são animais, então, pertencentes a famílias como Sabelidae e Serpulidae, né. São animais que podem ser encontrados em qualquer parte dos oceanos, né? Então é um aspecto desse grupo que me encanta.
Na coleção de moluscos do museu, temos amostras muito interessantes, como por exemplo, conchas muito bonitas, e lá temos mais ou menos cerca de 1000 conchas muito bonitas de diversas regiões do mundo. Por exemplo, na Antártica, um continente frio, conhecido como um dos lugares mais frios do planeta. Nesse local eu tive 2 vezes e lá coletei animais marinhos, moluscos marinhos, que hoje estão na coleção de moluscos da Unicamp. Uma vez eu coletei um anfíbio em Ilhabela com interesse de estudar os anfíbios em si. Mas, ao chegar no museu, nós percebemos pequenos carrapatos nesse indivíduo coletado. Fomos analisar os carrapatos e descobrimos uma espécie nova de carrapato. Um carrapato especialista em anfíbios. Olha que interessante. O nosso grupo de estudo eram os vertebrados, os anfíbios, mas o trabalho acabou com uma guinada para um estudo de taxonomia, né, de descrição de espécies novas de invertebrados, no caso um carrapato. O mais fascinante sobre sons e vídeos de animais é que esses registros nos transportam para épocas e localidades que muitas vezes não teriam oportunidade de visitar. Uma das espécies com um dos cantos mais bonitos é o uirapuru verdadeiro. E o Jacques Villiard, fundador da Fonoteca, ele fez o registro dessa espécie em 1988, no Pará, em Rondônia. Na minha opinião, esses são um dos registros mais interessantes que nós temos na Fonoteca. Também temos uma série de gravações realizadas pela pesquisadora do Museu Nacional, Berta Lutz. Além dela ter sido uma grande pesquisadora, ela foi um símbolo do movimento feminista no Brasil. Então esses registros dela na nossa coleção são bastante interessantes e importantes. Um mundo sem museu seria um mundo sem história. É o mesmo que a gente negasse um hábito que existe há muito tempo, que é o colecionismo, né? E com isso não seria possível relacionar os objetos, os materiais, as obras, né, documentos, entre outros, com um período de tempo e uma localidade pertencente a uma determinada região. Seria um mundo sem memória, sem raízes, e nós não saberíamos quem nós somos e de onde nós viemos. Então eu acho que seria um mundo muito chato de se viver. Seria um mundo sem memória, obras de arte, material testemunho de estudos passados, línguas não faladas mais por povos tradicionais, tudo isso e muito mais se perderia com o passar do tempo e das gerações, se não estivessem seguros nos museus espalhados pelo mundo. Os museus são fonte de pesquisa para a compreensão do desenvolvimento da nossa sociedade e do mundo natural à nossa volta. Com as condições adequadas de preservação e pessoal treinado para este cuidado, os registros do passado podem ser usados no presente e no futuro para se conhecer ainda mais uma determinada sociedade. Dessa forma, os museus são essenciais exatamente porque eles são vitrines de toda a cultura humana e da natureza também. O museu tem um potencial enorme em oferecer ensinamento e aprendizado para pessoas comuns, despertando o interesse e a curiosidade sobre diversos assuntos, muitas vezes misteriosos ou de difícil compreensão, além do entretenimento como lazer e divertimento, podendo ser feito sozinho ou sozinha, como também em grupos, com amigos ou familiares. Nós temos no nosso museu uma sala que se chama Hóspedes e Penetras. Dentro daquele ambiente, ele simula uma residência humana atual. E lá dentro, as pessoas se deparam, vão descobrindo os hóspedes e os penetras que ela tem em casa, que ela nunca parou para pensar. É interessantíssimo ver que depois dessa visita, uma visita monitorada, depois do diálogo que se estabelece entre o biólogo que está acompanhando a visita e os visitantes, o olhar para o cotidiano muda totalmente. Então, isso é extremamente positivo. Isso traz um aprendizado real para a vida de cada um que adentra aqueles espaços. A exposição nos museus para o público comum tem a capacidade de inspirar mentes, levando-as a compreender a importância da ciência e das artes no desenvolvimento da sua sociedade. O visitante leva na sua bagagem uma gama enorme de conhecimento
e de experiências visuais, experiências táteis, olfativas mesmo, e de emoções, muitas emoções vivenciadas. Ele vivencia surpresa, ele vivencia admiração, ele vivencia um deslumbramento, ele sente esperança. Ele sai do museu com um brilho nos olhos. Isso é notório para nós. E então o seu repertório de saberes, ele se amplia muito. E muitas vezes ele sai com novas perguntas. Você já foi aos museus da sua cidade? Sabe quais são? Que tal começar fazendo uma pesquisa e ir visitá-los quando puder? Caso não possa ir pessoalmente, você poderá procurar os vídeos no YouTube ou ainda sites interativos que mostrem a exposição. Você sabia que ao cuidar de um museu, estamos cuidando da ciência porque estamos preservando a nossa história, a nossa memória em um determinado tempo e assim ampliando e aprofundando o nosso conhecimento sobre um assunto? O primeiro grande passo para fortalecer os museus é visitá-los. Se cada um puder visitar os museus de sua cidade ou dos locais para onde viaja, isso demonstrará às autoridades que aquele espaço é importante, seja para diversão ou aquisição de novos conhecimentos. A colaboração e o esforço de pesquisadores que nos precederam e os atuais que se dedicam a ampliar o conhecimento da diversidade biológica, nossas coleções foram ampliadas. E hoje temos um grande acervo que necessita de um espaço mais adequado. Assim, estamos nos preparando para mudar para uma nova casa. Com o incentivo da direção do Instituto de Biologia, em especial a professora Shirley Pimentel, eu como coordenadora do Museu de Zoologia e professor Paulo Massafera do Herbário, em 2011, demos início ao planejamento de um novo espaço para abrigar as coleções do Museu de Zoologia e do Herbário, que foi subsidiada pela FINEP e o Unicamp. Hoje, essa conquista é realidade e em breve estaremos no Museu de Diversidade Biológica, MDBio, que contará com duas grandes áreas em pesquisa, extensão e ensino, zoologia e botânica. Eu acho que é um passo importante e especialmente porque isso está exatamente seguindo o que é feito no mundo inteiro, onde as coleções biológicas estão todas reunidas num único espaço físico, né? Com uma única administração, com possibilidade de ter uma área de extensão comum e conjunta, e as coleções todas geridas da mesma maneira. Para o público, a grande vantagem de encontrar animais e plantas em um mesmo lugar é uma experiência muito mais rica durante a visita. E isso provavelmente vai promover curiosidade, interesse, maior aprendizagem, sensibilização sobre questões ligadas à biodiversidade e também em relação ao próprio ato de produzir conhecimento por meio de pesquisas científicas. Obrigada a você que está nos assistindo e a todas as pessoas que se empenharam em fazer este importante registro e também as agências de pesquisa que financiam pesquisas que acreditam na importância dos museus.